Queridos, antes de começarmos, eu quero só colocar aqui um pano de fundo, porque a Bíblia nos ensina, a tempo e fora de tempo, pregarmos o Evangelho. Então, em todos os momentos, nós vamos encontrar oportunidades para falar de Jesus. Pouco importa quais são os calendários, quais são as datas, desde que nós estivermos anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós iremos anunciar dentro e fora da igreja. Quem está aqui? Sendo assim, nós precisamos entender nessa manhã que há uma confusão de calendários acontecendo na nossa geração. E isso, a história nos conta isso. Então, antes de entrarmos na palavra, vamos só colocar a linha histórica aqui. Constantino se torna imperador romano. Ele tem um grande desafio, porque há muitos cristãos morando em Roma. O cristianismo cresce. Roma é pagã por sua natureza, então tem os seus deuses pagãos ali. E Constantino, por causa da massa cristã que cresce debaixo do Império Romano, fruto do trabalho dos apóstolos, dos missionários, dos discípulos, Constantino, se não pode vencê-los, resolve unir-se a eles. E politicamente ele forja uma conversão. Ele nunca se converteu, porque se ele tivesse convertido, ele tinha tirado os altares pagãos. Então ele forja uma conversão, e ele coloca o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí nasce a igreja apostólica romana, a igreja católica apostólica romana, e eles colocam Pedro como o seu principal líder, o primeiro papa. Mas Constantino faz estrategicamente essa movimentação para penetrar dentro da igreja e de alguma maneira calar a voz da igreja. Um dos primeiros atos que ele faz é o sincretismo religioso. Haviam datas que os romanos comemoravam, baixa só um pouquinho aqui, Fábio Júnior, que os romanos comemoravam, e essas datas eram datas pagãs, e haviam datas que os cristãos comemoravam, que eram datas bíblicas. Então ele une as datas pagãs com as datas bíblicas em um só calendário, o calendário romano. Então ele abandona o calendário bíblico, ou judaico-bíblico, e ele passa a adotar o calendário gregoriano, romano. Essa unidade de datas, até hoje nós celebramos. O Natal, não se comprova que Jesus nasceu em dezembro. Muito provavelmente Jesus tabernaculou, nasceu em meados de abril. Mas tudo bem, não é nada errado você comemorar 24 de dezembro o nascimento de Jesus. Está falando do nascimento de Jesus? Para mim todo dia é dia de Natal para falar do nascimento de Jesus. Então nós não queremos ferir aqueles que creem nisso. Mas no dia 23 ou 24 de dezembro era o nascimento do Deus Sol romano, Natalis Solis Invictus, o nascimento do Deus Invictus Sol. Então eles pegaram o nascimento do Deus mais poderoso de Roma e uniram com o nascimento do Deus mais poderoso cristão. Então, Natal. Mas não tem a ver plenamente com a data precisa do nascimento de Jesus. E a Páscoa, pastor? A Páscoa também foi sincretizada nesse calendário conduzido por Constantino. E também quero te dizer que não tem nada errado em comer peixe ou comer chocolate. E é até bom que hoje, ou nesse feriado, todo mundo pare para celebrar a Páscoa, as igrejas lotadas, os restaurantes lotados. Tudo bem, não tem nada errado com isso. Mas na verdade, a data era usada pelo feriado de Easter, ou celebrada pelos cristãos na época,
que foram obrigados a celebrar o Easter, que não tem a ver com o Pessah, ou com Passover, que é a Páscoa judaica. Então, a diferença de uma para outra está na tradição religiosa. Estou lendo um estudozinho aqui, tá? Na tradição religiosa de cada um desses grupos. Então, para os cristãos, a Páscoa é onde Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para os judeus, que é o Pessah, é a saída deles do Egito. E a palavra Easter, ela surge porque para os romanos, então cristãos, judeus e agora romanos, era o feriado de uma deusa chamada Eostre, que significa, na mitologia nórdica, a deusa da fertilidade. Curiosamente, coincide em abril com o calendário gregoriano, mas não se sabe ao certo as festividades que eram realizadas para tal deus. E no entanto, os estudiosos afirmam que os rituais incluíam animais como lebre, não coelho, porque acreditavam que as lebres, depois dos coelhos, eram um símbolo de fertilidade, prosperidade e tudo que a primavera podia trazer. Portanto, quando junta-se tudo isso, pega a Páscoa judaica, junta com o Passover judaico, junta com a Páscoa cristã e junta com a Páscoa romana, nasce o que nós estamos vendo hoje. Tudo se mistura e é jogado no mesmo saco. Então, hoje a gente pode dizer que é o coelho santo que tirou o pecado do mundo. Virou uma miscelância. Quem está aqui, irmãos? Então a gente tem que separar as coisas nas suas devidas estações. Quem está aqui diz amém. Páscoa, na verdade, é quando o fim se torna o começo. O que é Páscoa? É quando o fim se torna o começo. Amém ou não? Não é errado comemorar a Páscoa? Não. Eu vou pregar na Páscoa dos coelhos. A pastora vai pregar na Páscoa dos cordeiros. Porque a data do Passover quando é, amor? É no fim do mês que vem a Páscoa judaica. Então eu prego para os coelhos, ela pega para os cordeiros. Hoje é dia dos coelhos, irmão. Tem um versículo importante aqui para a gente ler. Bota aí o versículo, vai. Aquele que eu mandei, Sandro, vê. Estou meio atrapalhado aqui. É esse? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico de alegria, eterna coroa em suas cabeças, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Acho que não era bem esse texto não, mas tudo bem. Eu tenho aqui, peraí. Está aqui, 1 Coríntios 5,7. 1 Coríntios 5,7. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Cristo o Cordeiro, diga, Cristo o Cordeiro Pascual. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa palavra. Sabemos que hoje não estamos comemorando o Pessah, mas estamos nos lembrando da tua morte e da tua ressurreição. Todo dia é dia, Senhor, de lembrar.
que o Senhor é o Cordeiro Pascual. O Senhor é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Deus. Te agradecemos porque hoje o poder da fertilidade não está na comemoração, Senhor, de uma festa com animais, mas hoje está na fé em Cristo Jesus. Ali, como mortos, nos tornamos férteis, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Portanto, tudo o que nessa manhã começou com fim, o Senhor torne um novo começo em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Dadas as considerações iniciais, quando a Páscoa, o fim se torna o começo, é quando nós passamos a entender que viveremos felizes para sempre. Isso é uma expressão muito comum no meio literário, em muitas histórias infantis, romances. É sempre o ideal sempre parece extraordinário, né? É maravilhoso imaginar que tudo vai ser feliz para sempre, é algo que todo mundo busca. As coisas nem sempre acontecem do jeito que nós desejamos. Essa é a dura realidade. A vida não é um cinema. A sua vida não é uma fantasia, seja no cinema ou em um romance literário. Viver feliz para sempre é muito frustrante quando isso se torna um ideal para nós. Uma busca frenética para viver feliz para sempre. Vocês estão com calor? Liga um ventiladorzinho para elas aqui, por gentileza. Viver feliz é para sempre uma questão ideal, mas nunca um ideal a ser perseguido. Viver feliz é importante desde que nós enxerguemos nisso uma promessa de Deus. Uma coisa é um ideal que vai consumir a minha vida e achar que eu vou ter que viver feliz para sempre. E outra coisa é entender que viver feliz para sempre não depende muito de mim, mas é uma promessa de Deus. Isaías 51:11. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro fugirão deles. É o ideal, mas não um ideal de vida, mas uma promessa de vida para mim e para você. Haverão dias difíceis, mas a tristeza vai fugir das nossas vidas em nome de Jesus. Quem toma posse disso aqui, cara? Isso é Páscoa. Isso é o conceito da Páscoa. Não havia dia mais difícil do que o dia da crucificação de Jesus. Mas o fim, como ideal, ele termina na cruz. Mas o fim, como promessa, ao terceiro dia ressuscita. Então eu não vivo por ideais. Nós não vivemos por ideais. Nós vivemos por promessas. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Quem recebe aqui? Mesmo quando as coisas não saiam como nós imaginamos, Deus é poderoso para transformar as nossas realidades. Isaías 61:3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Levante sua mão aos céus, para que todos que choram em santos recebam neste dia de Páscoa uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E quem recebe diz amém. Isso é palavra, isso é Páscoa, isso é Páscoa.
quando o fim vira o começo. Então Deus não age no ideal, Deus age no real. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus não age no ideal, Deus age no real. Fale, eu sei que é chato, mas faz. Eu odeio quando o pastor manda repetir, mas repete. Quando eu estou do lado, nunca repito, mas não siga o meu exemplo, repete você. Deus é real, irmãos. Deus não é um ideal religioso. Deus é real. Jesus não ressuscitou por um ideal religioso. Jesus ressuscitou porque Ele é real. Todos nós um dia morreremos. Todos nós. Essa é a única certeza que todos aqui temos. E como podemos ser felizes para sempre? Quando o fim chegar na nossa vida, como podemos ser felizes para sempre? Se a nossa felicidade não é um ideal, é uma promessa. Eu não dependo da minha vida para mim ser feliz, porque a minha vida, eu só vivo tantos anos que Deus destinar. Mas essa felicidade, essa plenitude, vai além da minha própria vida. Então, quando chegar o meu dia, como eu permaneço feliz para sempre? Mateus 28, 20, parte B. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Estarei feliz porque nunca estarei sozinho. Ele estará comigo até os últimos minutos da minha vida. Com Jesus, a nossa morte humana, ela não é um fim, ela é um começo, porque ela é a Páscoa. Quando nós morremos, nós temos vida eterna para viver na presença de Deus. Então é muito louco você visitar o velório de alguém que serviu a Deus. Vai botar para elas mesmo? Tem certeza? Vocês vão ter o privilégio de ter um ventilador na cara? Amém. Bota bem levinho, tá, divino? Quando Jesus morre na cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia para dar a nós o nítido entendimento de que a morte não é o fim para o cristão. Então, quando nós vamos fazer o velório, é enigmático. Você sabe que aquela pessoa está ali, não tem nem muito o que chorar. Você sente a falta do ente querido, você chora por ele, você chora por ela, mas há uma esperança maior em nós, uma esperança de que há uma vida eterna e que um dia nós estaremos juntos na glória. Amém ou não? Então olhe para o irmão que está do teu lado, fale para ele: estou te esperando lá no céu, irmão. Irmão, tem irmão que vai correr nessa hora, né? A Bíblia narra a história de um milagre que Jesus realizou com uma das pessoas que Ele mais amava. E agora que eu vou começar a pregar, tá, irmãos? É o milagre da vida de Lázaro. Ele estava muito doente. Ele chegou a morrer, a falecer. Jesus visita Lázaro e ressuscita Lázaro dos mortos. Milagre de Lázaro, ele impactou todos que viviam na época e ainda continua impactando as nossas vidas. Esse milagre, o milagre da vida de Lázaro é uma Páscoa, porque ele morreu, o fim se tornou um começo. Tudo que é fim se torna um começo, é Páscoa. Então, o milagre dele também pode ser o nosso milagre. Afinal, o que é ser um cristão verdadeiro? O cristão é aquele que, mesmo estando morto, encontra a vida em Jesus Cristo. Essa é a definição de ser cristão. Quem está aqui? Então, eu quero te dar 5 chaves. A primeira delas é: se você encontrou Jesus Cristo na sua vida, primeiro ponto, você vai ser conhecido como um milagre na terra.
As pessoas vão olhar e falar: esse cara é um milagre, essa mina é um milagre, esse casamento é um milagre, esses filhos são um milagre, a restauração. Não tem como, a definição é: você vai ser um milagre na terra. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. João 12:1. Provavelmente Lázaro, irmão de Maria e Marta, ele era cunhado de Simão o leproso. Então, seja o que for, existia entre Jesus e aquela família um laço familiar que unia aquelas pessoas. Ele morava em Betânia, não em Jerusalém, em Betânia. E essas são algumas poucas informações que nós temos da vida deste homem. Mas um filósofo certa vez diz: eis um homem que foi ressuscitado por Cristo. O resto da vida de Lázaro permanece sem revelação. Ele não contou, ou algo selou os seus lábios para que ele guardasse em segredo. Se escuta falar da ressurreição de Lázaro, mas dali em diante não há nenhuma biografia do que Lázaro fez. Ele simplesmente andava por Betânia e todos diziam: aí vai um milagre, aí vai um milagre, aí vai um milagre. Quando você se torna um milagre, você não precisa fazer propaganda disso, você é o milagre andando. As pessoas olham para você, elas contam a tua história. Você não precisa falar, não precisa de marketing, não precisa de rede social. As pessoas olham para você e dizem: aí vai um milagre andando pela cidade. Lázaro viveu alguns anos, e à medida em que o poder de Deus ia se manifestando, nós não sabemos detalhes da vida de Lázaro, mas nós sabemos que o mais importante foi o que foi dito. A vida de Lázaro traz uma mensagem de Páscoa para nós. A mensagem de Páscoa é: precisamos aprender a ser pessoas anônimas, marcadas por um Deus que se torna mais famoso por causa do milagre que Ele fez em nós. Então a mensagem de Lázaro é: eu não recebo o milagre e me torno famoso. A mensagem da Páscoa da vida de Lázaro é: porque Ele vive, Ele me ressuscitou, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. Então a Páscoa de Lázaro é ele conhecido pelo milagre dele. Como eu almejo isso, como eu desejo isso, que as pessoas me conheçam pelo milagre, te conheçam pelo milagre que Deus fez. É inevitável quando o milagre acontece. Não dá para esconder dentro de uma igreja, não dá para esconder dentro de 4 paredes quando há um milagre acontecendo. Sendo Lázaro um homem obscuro nas escrituras, porque não se sabe mais dele, por ele ter sido beneficiado com uma obra tão maravilhosa de Cristo na vida dele, ele se tornou um exemplo, um símbolo de humildade. O desejo dos homens na época, dos gregos, eram se tornar imortais. O desejo de um cristão é revelar o imortal, não se tornar imortal, mas revelar Jesus, o que venceu a morte, o imortal. Então havia um choque de cultura, porque a religião, a filosofia ensinava as pessoas a serem imortais, ou tentarem ser imortais, se reencarnarem para serem imortais. Mas o cristianismo veio dizendo: nós não somos imortais, nós morreremos, mas o fim para nós não é o fim é o começo, porque Ele venceu a morte ao 3º dia. Precisamos nos tornar como Enoque,
como Lázaro, homens que não têm muito o que falar, mas que através das suas vidas falam mais do que muitas palavras. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem está aqui? Segundo ponto de Páscoa, para entendermos a Páscoa, é que quem vê Jesus, depois do terceiro dia, ressurreto, nunca mais se afasta da fonte da vida. Porque você não se converte a uma religião, você não se converte a uma igreja, você passa a pertencer a uma pessoa, que é Jesus. Você nunca mais consegue sair desse lugar. Quem recebe aqui diz amém. João 12:2. Ali prepararam um jantar para Jesus. A gente pode cantar essa música aqui depois. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. À mesa com ele. Parece que Jesus utilizava a casa de Lázaro como um lugar de retiro. Ele não ia para Jerusalém, ele ia para Betânia, ele ia para a casa de Lázaro. Ele sentia em Betânia um ambiente familiar. Quero te lembrar que Betânia está a 3 quilômetros de Jerusalém. Então o que levava Jesus, ao invés de dormir em Jerusalém, e dormir 3 quilômetros em Betânia? Era o ambiente familiar, era o encontro com um bom amigo, era o relacionamento que ele tinha, era poder sentar numa mesa de jantar, é poder conversar, é poder se relacionar. E aí nós nos perguntamos: quem está sentado na nossa mesa? Diga a mesa que você está sentado, e eu digo como será os seus próximos 20 anos. Diga quem você trouxe para a sua mesa, e eu digo quem você se tornará nos próximos 20 anos. Que tipo de relacionamento nós temos desenvolvido? Jesus, na Páscoa, ele valoriza o ambiente, e ambiente é feito por pessoas. Quem está aqui, irmãos? Ambiente não é feito por um lugar agradável, bonito, com um telão de LED, não, cara, um ambiente é feito por mim, por você, por pessoas. Pastor, onde eu estou hoje de manhã? Eu estou na City Church? Não, irmão, você está na mesa com 1000 pessoas sentadas. Olha para o irmão que está do teu lado, faz esse favor, vai. Estamos juntos na mesa, irmão. Dá um pedaço do teu chiclete, me dá uma carona, paga minha viagem para Maceió. Estamos na mesa, irmãos. Quem está aqui? Numa mesa. Veja o que a Bíblia diz sobre o relacionamento de Abraão com Deus. Tiago 2:23. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Jesus, na Páscoa, ele não considera o sincretismo religioso, a pompa do domingo de Ramos, da sexta-feira de Paixão, sei lá. Ele considera relacionamento, irmão. Talvez você tenha condição de botar um bacalhau na tua mesa, mas talvez você tenha condição de botar um pão com mortadela. Se ele é teu amigo, ele vai sentar com você nessa mesa. Se é para Jesus, faz melhor. Então, às vezes eu leio Jesus e falo: uau, que extraordinário ser conhecido como amigo de Deus. Que isso significa ter um relacionamento especial com
com Jesus. Romanos 4,16, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida, e toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão no regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve, ele é pai de todos nós. Quer dizer, todos nós podemos, por causa da amizade de Abraão, sermos amigos de Deus. Todos nós. Terceira chave, a Páscoa, o fim que se torna começo, quando você enxerga Jesus. Quem encontrou Jesus, não tem como não compartilhar o que Jesus fez em sua vida. Não existe como viver secretamente uma vida com Deus. João 12:9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, e não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Não dá para viver uma Páscoa, viver o fim, e começar um novo começo, morrer e ressuscitar, e viver discretamente, dizendo: olha, ninguém vai perceber que você morreu e ressuscitou. Ninguém vai perceber que você era um tranqueiro e agora você não é mais. Ninguém vai perceber que você não prestava e agora você é crente. Não dá mais. As pessoas que queriam matar a Jesus, vieram não por causa de Jesus, mas também por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. Eles foram ver o que era esse negócio. Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que junta 1000 pessoas de manhã aqui no centro de Santos, porque antes éramos mortos e agora somos vivos em Cristo Jesus? Quem é esse cara? Quem é ele? Quem é ele? De certo não sou eu, nem o Fábio Júnior. Ele está aqui. Quem está aqui? Ele está aqui. Jesus tinha 30 anos de idade quando Jesus Cristo ressuscitou. Então ele viveu por 30 anos. E a tradição afirma, quer dizer, Lázaro, né? A tradição afirma que Lázaro morreu aproximadamente com 60 anos de idade. Então, ele morreu aos 30 anos, Jesus ressuscitou ele, foi a Páscoa, Passover, Pessá, saiu da morte, entrou na vida, viveu mais 30 anos, morando em Betânia. 30 anos é uma vida, irmãos. Ele viveu mais 30 anos, morreu com 60 anos de idade. Você já imaginou o tanto de pessoas que vinham procurar Lázaro em Betânia, para que Lázaro contasse a história dele, para que Lázaro desse o testemunho do que tinha acontecido, para que Lázaro pudesse pôr a mão sobre os ombros deles e orassem, repartissem o sobrenatural. Ele era uma atração em Betânia. Será que exatamente isso aconteceu comigo e com você? Será que nós também vivemos a nossa Páscoa, tivemos um encontro com Cristo, Passover, passamos, Pessá, saímos do Egito, entramos numa promessa, e o que temos feito com os nossos dias presentes? O que temos feito com o nosso tempo? Será que a nossa vida hoje consegue repartir o que é sobrenatural? Ou nós somos cristãos que vivemos em busca do natural? Deus está falando aqui, quem está aqui diz amém. Romanos 6,4. Portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, Páscoa, mediante a glória do Pai, também nós vivamos a Páscoa.
vivamos uma vida nova. Isso é a conversão. Você não precisa de um testemunho, se você já é o testemunho de Deus. Quem recebe isso daqui? Você não precisa de um testemunho, você já é o testemunho de Deus. Quando você estiver falando com alguém, ela fala, me prova que Jesus venceu a morte. Fala, estou aqui, eu sou a prova. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me ressuscitou dos mortos, e hoje vivo eu estou. Eu sou um testemunho. Lucas capítulo 6, versículo 45, parte B. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Aumenta só um pouquinho o retorno aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Põe a mão no teu coração por um instante. Repete assim comigo, fala, Senhor Jesus, enche o meu coração daquilo que a minha boca precisa falar. Tira do meu coração as palavras que a minha boca não pode falar, porque eu quero ser um testemunho vivo, em nome de Jesus. Às vezes acaba saindo alguma coisa da boca, né? Geralmente você fala o que você não quer falar, você automaticamente põe a mão na boca, né? Tipo, não posso falar isso, mas não é daí, é aqui, põe a mão no coração. Saiu? Tampa aqui, aqui é a fonte. Se porventura o teu coração está viciado em falar da morte, põe a mão de Jesus no teu coração e fala, não, agora vai ser vida e vida eterna, só vai sair palavra de vida da minha boca. Quem recebe isso daqui diz amém, cara. Isso é a Páscoa. Vamos dar uma salva de palmas bem alta a Jesus. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu estou terminando. Então, tem a quarta chave. Se essa é a Páscoa, e você viu Jesus, você encontrou com Ele, você vai ter que vencer a religiosidade. Quem está aqui? Você vai ter que vencer a religiosidade. Não dá para viver com Jesus e ser uma pessoa religiosa. Os religiosos foram para matar Jesus, foram para questionar o milagre. Mas os que viveram e viram o milagre, estavam vivendo o milagre. Então, João 12:10. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Então, olhe bem para cá, você está me vendo sim ou não, irmãos? Até esse momento o problema era Jesus, porque Ele era a Páscoa, Ele era o Salvador, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então os religiosos, os fariseus, os saduceus, os religiosos queriam matar Jesus, porque se mata Jesus, mata todo mundo que está em volta. Só que agora, não é só Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, e a Páscoa também é Lázaro agora. Porque o que era fim na vida de Lázaro passou a ser começo. E agora não basta mais matar Jesus, agora temos que matar Lázaro também. Quem está entendendo aqui, cara? O problema não é Jesus, o problema é você. O mundo já desistiu de matar Jesus, porque Jesus venceu, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele continua reinando. O problema é que o mundo quer matar você, porque você é o Lázaro, você é o ressurreto, você é o Jesus vivo nessa manhã, nesse lugar aqui. Há uma lista no inferno de procurados. Seu nome está lá. Sabe por que seu nome está lá? Porque Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Há uma lista lá no inferno. O nome da tua família está lá, mas sabe por que está lá? Não é para você ter medo não,
mas é porque antes você estava morto nos seus delitos e pecados, e cachorro morto ninguém chuta, e Jesus te ressuscitou, e agora você incomoda o inferno sim, cara. Teu casamento é um exemplo, a tua família é um exemplo, o teu trabalho é um exemplo, a tua vida é um exemplo de fé. Então os religiosos falam, temos que matar, porque antes estávamos ali, todo mundo acomodado, mas agora não. Há uma realidade de trevas que foi tirada da nossa vida. E desculpa te dizer isso, isso incomoda as pessoas que estão nas trevas ainda. Quem está entendendo aqui? Mateus 23, 13. O interessante é que assim, ao observar o chefe dos sacerdotes, né, os mestres da lei, né, eles foram recriminados da maneira severa que eles viram Jesus, né? Então a gente vai em Mateus 23, 13 e vê: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus, vocês fecham a Páscoa diante dos homens, vocês mesmo não entrarão, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Quem está aqui, irmãos? Jesus repreende severamente eles, e diz: vocês não vão entrar, e da maneira que vocês estão lidando, vocês estão impedindo as pessoas de viverem a Páscoa. Vocês estão pregando o evangelho de purpurina para agradar o ouvido de todo mundo e achar que as pessoas estão indo para o lugar certo, mas estão indo para o lugar errado. A religiosidade mata quem a pratica e mata quem crê nela. Para quem experimentou a morte, como eu, como você, a morte pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, para quem experimentou a morte, nada mais nos amedronta, irmãos. Você sabe de onde Deus te chamou, você sabe de onde Deus te tirou, nada te amedronta mais, porque você sabe que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas até o dia de Cristo Jesus. Mas você deve se perguntar: será que o seu testemunho está sendo silenciado hoje pela religiosidade? Será que você tem deixado de ser um testemunho por causa da religiosidade? Você diz: mas eu não sou religioso. Mas quiseram matar Lázaro, ele também não era, mas quiseram matar ele, porque ele era o fruto do milagre. Então você deve se perguntar: será que eu não tenho que ser mais ousado no meu testemunho? Será que eu não tenho que me converter mais ainda ao Senhor Jesus? Então, não aceita ameaça, não tenha uma mente religiosa, não permita nem que familiares e que nem amigos impeçam você de testemunhar a tua Páscoa, a tua verdadeira Páscoa. A religiosidade, ela fecha a porta dos céus, ela impede que as pessoas experimentem o sobrenatural. Quinta chave: se você encontrou Jesus, você precisa levar as boas novas. Não há como viver a Páscoa e não falar da Páscoa. João 12:11. Mas foi por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Uma revolução aconteceu. O seu milagre pessoal, escute o que eu estou te falando em nome de Jesus, o seu milagre pessoal vai ser uma ponte para as pessoas chegarem a Jesus. Muitas pessoas estão indo até Jesus. Por quê, pastor? Por causa do milagre de Lázaro. Lázaro foi uma ponte em que as pessoas chegaram a Jesus. Então, quando Deus faz algo na tua vida, não se trata só de você.
Ele não faz porque Ele gosta de você, pelos seus lindos olhos. Ele ama você, mas Ele faz porque Ele enxerga em você uma ponte, para milhares de pessoas serem tocadas através do milagre que Ele faz na sua vida. Quem recebe isso daqui diz amém, cara. Romanos 8,16. O próprio Espírito, letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Pode falar o que quiser, pode botar o nome que quiser, pode te xingar do que quiser, a palavra está aqui, você é chamado filho de Deus. Filho de Deus. E agora eu termino. Vocês estão cansados, irmãos? Já foram melhores nisso. Nós recebemos poder na Páscoa. Poder para quê? Para sermos testemunhas de Jesus. Esse é o poder. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, na cruz ali, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é a Páscoa. Então todos os coelhos fechem os olhos, todos os cordeiros fechem os olhos. Que mensagem de Páscoa pouco popular o senhor pregou hoje, pastor? Mas é o evangelho da realidade, irmãos. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, mas hoje você é a Páscoa. Você é a Páscoa hoje. Será que você vai escolher a boa parte? Será que você vai ficar servindo, ou será que você vai escolher sentar aos pés dele? Dizer, eu escolhi a boa parte, Senhor. Eu posso continuar te servindo, porque eu amo te servir. Mas no dia da Páscoa eu descobri, Senhor, que Tu és a Páscoa, mas porque eu estou em Ti, eu também sou a Páscoa. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na minha vida. Então eu quero entregar minha vida a Ti. Eu não quero pertencer, Senhor, a uma denominação. Eu quero pertencer ao Senhor, ser Teu. Eu quero viver milagres na minha vida, que esses milagres sejam pontes para que as pessoas venham a Ti, Senhor. Eu quero ser notado não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu me tornei, dentro da minha casa, com os meus filhos, no meu trabalho, na minha universidade. Me ajuda a ser a Páscoa naquele lugar, porque se há tantos mortos, como Lázaro ali estava, me ajuda a ser aquele, Senhor, que tira a situação de morte e traz a situação de vida para uma terra que está morta e destruída. Me ajuda a ser a Páscoa. Eu quero ser o Cordeiro Pascual. Pouco importa, Pai, quais são os calendários, gregoriano, bíblico,